Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectador. Está no ar o programa TV Com Debate ao vivo, inédito pela sua TV Com. No programa de hoje nós vamos adiantar um pouco. Santos completa mais um ano de fundação na próxima terça-feira. Teremos um feriado aqui, dia 26. Hoje eu recebo João Vilela e Eduardo Filete para a gente falar um pouco de como está a nossa cidade, de como pode ficar a nossa cidade, de como deveria estar a nossa cidade nesse mais um ano de vida que vai se completar da fundação do nosso município. Boa noite, João Vilela. Boa noite a todos. Boa noite, Filete. Boa noite, Guto. Boa noite, Filete. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui nos estúdios da TV Com novamente, né? Senhores, que balanço que vocês podem fazer aí semana que vem? Menos de uma semana, Santos está completando mais um ano de fundação. Como é que vocês analisam a nossa cidade e ela pode melhorar, ela deve melhorar? Tem coisas boas, tem coisas ruins. A gente aí hoje também completa-se uma semana do vazamento do gás tóxico no terminal da Local Frio lá no Guarujá, em Vicente Carvalho. Muita coisa ainda precisa ser explicada, na minha opinião. Com uma morte, inclusive. Exatamente, com a morte de uma senhora que teria inalado um gás e essa inalação desse gás poderia ter contribuído para a morte dela. Ontem também foi divulgado o laudo pela Força Aérea Brasileira das causas do acidente do avião do então candidato à presidência da República nas eleições do ano passado, Eduardo Campos, na época senador, o avião que caiu aqui no bairro do Boqueirão. Eu também vou querer discutir isso com os meus convidados, porque eu acho que é muito fácil culpar quem já morreu, no caso os pilotos. Então é mais um assunto para a gente apimentar o nosso debate de hoje. Primeiro, senhores, um raio-x da cidade, na opinião de cada um. Eu vejo como Santos como uma protagonista, sempre foi protagonista de muito desenvolvimento para o país. A cidade é uma cidade extremamente importante para o país, tem o maior porto da América Latina, um dos maiores portos do mundo, um porto natural, extremamente forte, e antes de Martim Afonso já era um porto que havia os degregados, que já havia o pessoal que já usava como porto. Na verdade, Santos começou com o nome de Emguaguaçu, né? Emguaguaçu. E depois, com a vinda da Santa Casa, aliás, o primeiro hospital das Américas, se não me engano, das Américas. Perfeito. O primeiro hospital Santa Casa de Misericórdia, de todos os santos, por isso talvez tenham encurtado, vamos até lá o hospital da Santa Casa de Misericórdia de Todos os Santos. Provavelmente foi construído no dia 1º de novembro, ou foi inaugurado no 1º de novembro, de 1500 e alguma coisa. 53. Eu digo que é 1º de novembro ou 53, porque é o dia de Todos os Santos, os portugueses tinham essa tradição de colocar. Um porto enorme, muito maior que o do Rio de Janeiro. Nós somos protagonistas no bonde, o primeiro bonde do estado de São Paulo, Santos, primeiro transporte público realmente bem feito, Santos. Primeira cidade a abolir a escravatura? Escravatura, por isso que nosso brasão tem lá em latim, sim, mas a pátria ensinamos a caridade, que é por causa da Santa Casa, que fazia a caridade, e a liberdade. Por isso que justamente tem o brasão de Santos. Nosso lema é justamente a pátria ensinamos a caridade e a liberdade, por causa da abolição da escravatura. A primeira iluminação pública... A gás? Não, a óleo de peixe. Óleo de peixe, não era de baleia. Eu queria ver se você estava preparado, se o senhor decorou a lição. Peixe, com os escravos ainda colocando, apagando às 10 horas da noite, mas já foi uma revolução também. A linha férrea Sorocabana, né, Santos Jundiaí, que você tinha a opção de você pegar o trem aqui em Santos e atravessar até lá. A aviação, também nós fomos pioneiros na aviação. As primeiras viagens de avião, São Paulo-Santos, olha que coisa. São Paulo-Santos de avião. 1908, 1909. Hidroavião, né? Não, avião. Avião mesmo. E sabe onde que era o aeroporto? Aonde? Praia do Gonzaga. Que beleza. Olha que coisa louca. Imagina... Você não era, claro, não era um aeroporto, era uma viagem que os pioneiros faziam. Isso pouquíssimo tempo depois do Santos Dumont voar na França. Ou seja, imagina o protagonismo disso. A primeira viagem de carro do estado de São Paulo-Santos, nós temos muita história, muita coisa que talvez nós, santistas, não conhecemos tão bem.
Nós temos muita coisa, o saneamento da cidade, com os canais, com todo o sistema, aquelas casinhas que a gente vê verde normalmente, que ali você tem bombas para você levar, e você levava para Ponte Pêncio e depois para a Praia do Forte, lá atrás na Praia Grande, o esgoto para você pegar uma corrente marítima. Quer dizer, um pensamento no começo do século muito forte. De vanguarda sempre, né? Muita vanguarda. É isso que é o diferencial. Nós tivemos sempre uma cidade pioneira em termos de escola, em termos de medicina, em termos de transporte, em termos de engenharia. Verdade que caiu muito. Sim. De anos para cá. Nós precisamos voltar a ter esse protagonismo, vamos voltar a exigir realmente que tenhamos na região metropolitana um aeroporto. O primeiro forte das Américas foi aqui em Santos. Na realidade não foi em Santos, foi Bertioga, mas pertencia a Santos. Forte São João. Então foi em Santos. Forte São João, que era São Tiago no começo. Então assim, nós temos aliás, saiu desse forte a expedição de Mendes Sá para fundar o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Você imagina que a importância. Hoje, dia de São Sebastião, aniversário do Rio de Janeiro. E na realidade, a independência do Brasil era para ter sido feita em Santos. José Bonifácio tinha costurado fazer isso em Santos. É que Dom Pedro conheceu uma moça, Domitila, né? É a feijoada que não... Pois aí não deu certo. Não contaram com a A gente feijoada. já sabe essa história toda, mas acabou não sendo em Santos. Mas quase foi em Santos. Era para ser. Era para ser em Santos. Então, nós temos uma cidade extremamente forte, importante. Na realidade, uma das cidades mais importantes do mundo. Se você pensar bem, exportadora de café. Eu lembro, a primeira vez que fui para a China, eu fui no interior da China, tinha um restaurante lá, e lá tinha os potes com café, era um restaurante bom, café da Colômbia, café não sei de onde, da Jamaica, se não me engano, café de Santos. Poxa, Santos não era nem Brasil. De Não Santos. era Brasil, era café de Santos. Né? Então, são coisas que a gente tem que ver como nós somos importantes e precisamos melhorar a nossa importância. Eu acho que não é agora que começou a cair, dos anos 50 para cá, nós perdemos muita coisa mesmo. Nós tínhamos um aeroporto que funcionava, Santos, Rio de Janeiro, tinha voos da Panam, ferrovia que funcionava muito bem. É isso mesmo, filha. A gente tem, são coisas que a gente teve melhor, já esteve bem melhor. Nós tivemos já mais estrutura de cidade, por incrível que pareça. Hospitais funcionando melhor do que temos hoje. A Santa Casa tinha o saneamento que mais leitos quando foi inaugurada pela essa última do Jabaquara, em 1945, se não me engano, 45. Ela começou a ser construída, acho que 28, 29, porque teve o desmoronamento da outra, né? Que ficava onde? Em cima do túnel. Ela tinha o dobro de leitos do que tem hoje. Vamos pensar bem que a quantidade de população acho que aumentou um pouco. Lembrando que hoje tem eleição para ser... Para a provedoria da Santa Casa, né? Sem dúvida. Embora a Santa Casa esteja com muitos problemas financeiros, mesmo com o aporte do governo agora... Que não merecia. Que não merecia, evidente, né? Que não merecia porque as 9 regiões da Baixada Santista e mais os turistas, todos confluem para esse hospital, né? Não merecia. E conversando com o nosso amigo Écio Lescrec, ele falou, Filete, o SUS é o que paga direitinho. As pessoas que... Eu estou 30 anos lá, as pessoas que não conhecem acham que não é nada disso, não. São os convênios que atrasam, tal. Porque não é bem assim, mas Filete. segundo o Écio Lescrec, que é irmão há 30 anos, ele falou que o dinheiro é pouco, mas o que pinga certinho... Vou dar um exemplo. É o governo. Então, quando você for na televisão, fala isso, que o SUS ele paga direitinho. Paga pouco, mas paga direitinho. Tá, mas o problema é o seguinte... Mas aí todo meio pouco da defasagem, né? O que é para câncer, por exemplo, ele paga melhor que o plano. Isso. Mas o que é a operação mais simples é que complica. Vou dar um exemplo. Se você vai fazer uma operação de apêndice, tá? É uma operação simples. Certo. Vai lá 2, 3 dias, normalmente. Um dia você interna, o outro você opera, outro dia você já está ali para sair. Se não for suporado, se for antes do problema, né? Se não tiver nenhum problema... Eu operei do apêndice. Eu tive problema, meu supurou, gangrenou, fui na Santa Casa, há muitos anos atrás. Quem operou? O bisturi de ouro? Barbosa? Barbosa, exatamente. O Filete está bom do negócio. Tá sabendo. O Filete é esperto nisso. E aí o que acontece? Pô, tu deu uma aula aqui de Santos, eu tenho que colaborar também, não, né? Você vai bem. Eu ia falar do... Você ainda vai falar. Eu deixei para você, Filete, a parte do Santos Futebol Clube. Futebol Clube, que parou uma guerra. Aí eu já não entendo tanto, mas eu sei que você... Aí você vai... A parte esportiva eu vou falar, né? Você sabe todo o nosso roteiro. Mas entramos na Santa Casa, que hoje é eleição, né? Voltando sua operação, se você for menor de idade,
ou se você tiver mais de 60 anos, você tem direito a pelo SUS, a um acompanhante no seu quarto. Paga R$300 essa operação. Imagina só as 3 diárias, com acompanhante, comida para todo mundo, ali, lençol, parará. Ar-condicionado, televisão. Você não consegue na pior pensão que você tenha em qualquer lugar. R$100 por dia para 2 pessoas. Então, aí começa a complicar. Não dá ideia não, Jô, que o cara vai se internar na Santa Casa sem ter nada lá para ficar no hotelzinho. Não consegue, Filete. Não vai passar pela primeira... Senhores, tá tão difícil o negócio que não sai. A nossa produção informa, Santos vai completar, no 470, dia 26, né? 470 anos de fundação. Eduardo Filete, fazendo um parênteses aqui, que aí eu queria também, depois que o Filete falar, eu queria falar da questão turística. Santos tinha, na minha opinião, o hotel mais bonito da América do Sul. Os mais antigos vão lembrar. Nós ainda vamos colocar fotos no próximo programa. O Parque Balneário Hotel. Era mais luxuoso que o Copacabana Palace. É. O apelido do Parque Balneário Hotel era o salão de visita do Brasil. Por causa do café. Ficavam presidentes aí, tudo. Presidente, chefe de Estado. Todos se hospedavam no Parque Balneário. Para quem é mais jovem, o Parque Balneário ficava no quadrilátero, no quarteirão onde hoje funciona o hotel, os 3 prédios, a Rua Carlos da Fonseca e a Rua Fernão Dias. Ali era o grande hotel Parque Balneário. Depois a gente vai falar um pouco mais dessa questão turística da cidade. O João definiu bem com muita propriedade, né? A pujança que Santos tinha, não é que não tem hoje. Tem o maior porto da América Latina. Claro. Só que o maior porto que é federal, a cidade, de uma certa maneira... O porto mais explosivo o porto vive de costa para a cidade, ou seja, o porto traz um recurso, mas ao mesmo tempo ele também traz problemas na cidade e deveria ser como outros países municipalizado o porto, né? Ou seja, para que a cidade... Ou que a cidade possa intervir com mais uma gestão compartilhada, Estado, Federação e município, claro, né? Para que a cidade pudesse também oferir maior lucro com o porto e também, de uma certa maneira, remediar as coisas que eles quebram, como calçamentos, como grãos que espalham pela cidade, poluição e tal. A gente fica preocupado, né? Porque a gente não sabe se nós somos uma região, né, que tem um porto ou um porto que tem uma região, né? Porque no caso da Uzi Minas, quando eles fizeram aquele aporte financeiro, eles não queriam a Uzi Minas, eles queriam o porto, né? Então, na verdade, eles pegaram um financiamento, mas já sabiam que pelos tigres asiáticos vinha muito forte, pela questão do minério, pela questão essa econômica, que com o tempo eles iam diminuir a produção, não vão dizer parar, vão ter muito, diminuir a produção para fazer mais atividades portuárias, né? Então tem que definir, nós somos um porto que tem uma cidade e uma cidade que tem um porto, porque é importante essa definição, né? Porque você veja, em 10 anos, quantos acidentes nós tivemos? Na Copersucar, tivemos pode colocar em 2 anos, quantos anos nós tivemos? Na Ultracargo, tivemos agora no Local Frio, quer dizer... Então, e fora os acidentes, alemão e tal. Fora os acidentes que não são informados, que muitas vezes mutilam os trabalhadores, isso. E que a gente não fica sabendo. Fora navio jogando água de lastro, de qualquer forma. Acidentes na entrada e saída do porto. Então, de uma certa maneira, a gente não sabe se falta fiscalização, se existe fiscalização, existe fraude. E as empresas também elas não dão uma posição, por exemplo... Esses containers que estavam com esse material, eles foram registrados como container com esses materiais? O que estava no container do lado? Quer dizer, ninguém vem a público e fala, olha... Ninguém disse que explodiu um container que estava embaixo daquele. Entendeu? Quer dizer, ninguém disse muita coisa. Mas que material estava no outro que estava embaixo? Que explodiu. Por que explodiu? Se a água entrou, como é que entrou no de baixo? E como é que entra a água num container? Que container, vamos pensar nome bem. já tá dizendo. É container, ele vai pelo mar. E o mar é molhado, né? E muitas vezes chove. Eletroeletrônicos, como é que pode chover num container que vem, por exemplo, com televisões? Que vem com material delicado, às vezes material cirúrgico, que não pode ser mas até aí pode molhar que não vai explodir. Agora, quando você coloca um negócio... Mas veja bem, João. Concordo. Imagina se você importar material chinês para a tua loja. Ele tem uma certa vedação, Filete, mas... Eu acredito que o container que estava sendo usado não era apropriado com material que simplesmente estava condicionado ali. Ele incendeia. Tinha que ser um outro tipo de container totalmente hermético, vamos dizer assim. Exatamente. A carga e outra. Aonde vai ser colocado também deve ter um certo padrão. Hoje eu ouvi de manhã... É como comparar uma panela comum com uma panela de pressão. A panela de pressão é muito mais
A gente pode usar um ela exemplo mais... tem um fechamento muito mais um forte, exemplo não é mais isso? prático. Muito. Por quê? Porque a panela comum, com a mão você abre. A panela de pressão, de uma certa maneira, você não consegue abrir se ela estiver rosqueada. Então, deveria Se ser com pressão, você não abre. deveria ser um container com para esse tipo de material que, ao contato com a água, ele tem combustão, devia ser um container totalmente diferente, né? Senhor, não poderia ser um container, ou ficar num lugar pelo menos coberto, né? Vocês estão subvertendo a pauta. O senhor começou a falar da questão do porto, o seu destaque inicial em relação à cidade, a gente vai entrar no debate o Santos ainda tem uma pujança, mas como o João falou, pelo que nós tínhamos antigamente hoje, a gente não teve esse crescimento do mesmo jeito, né? Por exemplo, Saturnino de Brito fez umas obras de engenharia maravilhosa, nós tínhamos até, por exemplo, como o João falou, o hotel, tínhamos muitas coisas que hoje a gente perdeu, né? A gente perdeu, a nossa ferrovia é pior que há 30 anos atrás, o Parque Balneário não existe mais, né? De uma certa maneira, tínhamos a Anchieta, tivemos a Imigrantes, que ela já nasceu com problema, né? E detalhe, é uma estrada que você tem uma estrada que é cara, ela é segura para carros, mas não pode caminhões, não pode ônibus, quer dizer, de uma certa maneira... Não pode quando não querem, porque quando vem seleção, vem descer ônibus ali, né? A comitiva do governador desce por ali, né? Eu sei, mas assim, de uma certa maneira, algum engenheiro achou que muitos desses veículos causariam problemas, quer dizer, então ela já nasceu meio com problema, tem que fazer operações, subida, descida... A Imigrantes não chega em Santos. Não chega em Santos. Chega em Anchieta, aliás, numa entrada extremamente tacanha. Você pega a interligação, a maioria das pessoas... Você vem por várias pistas e chega só em duas. Não, você chega em uma. Em uma. Porque você vai chegar a interligação, quando você pega aquele caminhozinho, já tem que pegar para a esquerda rapidamente para entrar ali. E aquilo ali é você chega em Cubatão, né? Você chega em Cubatão, né? Chega em Cubatão. Isso se você antes não foi alvo dos bandidos, né? Quilômetro 54 já é padrão. Do crime? Ali é o roleta russa. Na realidade, desceu pela Anchieta, você já fica olhando assim se aquilo parar, se aquilo não andar. Quilômetro 54 você fica pensando bem, porque ali já tem até o quilômetro, tem uma coisa bacana. Você tá dando é organizado o negócio. Crime organizado. Né? O Santos Futebol Clube, a parte esportiva da cidade, Filete. O Santos Futebol Clube realmente é um fenômeno, né? Porque um clube de uma cidade média 450 mil habitantes, que consegue se equiparar ao trio de ferro de São Paulo em termos de título. Não é capital, hein? A gente fica pensando assim. Não tem grandes patrocínios. Campinas, a Caixa não conseguiu agora, hein? Campinas nós temos 1 milhão e meio de habitantes. E a Ponte Preta e Guarani, com todo respeito, o Guarani foi campeão brasileiro em 78, a Ponte Preta nunca foi campeão brasileira, foi vice uma vez com o Corinthians, aquela confusão toda lá. Foi 2 vezes vice com o Corinthians e 1 vez vice com o São Paulo. Isso. Quer dizer, você vê os títulos que tem Guarani, o Campeonato Brasileiro em 78, com aquele time fantástico, Zenon, Careca, enfim. Careca, Bozó, Capitão, e a Ponte Preta, que deu azar de ter aquela final com o Corinthians com um time de muita massa e muita pressão, né, 20 e poucos anos sem ganhar, e acabou tendo o Rui também xingou o juiz. Ponte foi aquele Preta jogo. tinha um grande time também. Grande time. Odirley, o próprio Rui Rei, o Carlos Goleiro, Oscar. Por isso eu tenho que ficar quieto quando vocês dois estão falando com futebol, que eu apanho aqui. A zaga é Oscar e Polozzi. E Polozzi, quer dizer, é um time considerado. O que aconteceu? Mas aí perdeu na final, tudo. Então, quer dizer, você vê, eles têm 3 vice-campeonatos paulistas. O Guarani foi vice-campeão também com o Santos. Foi vice-campeão com o Corinthians em... Com o Santos foi vice-campeão também, que o Santos goleou lá em 2009? 2009, exatamente. O Santos e Guarani. 2009 o Santos ganhou lá do Guarani, o Guarani foi vice. Quer dizer, eles têm 3 vice-paulistas, deve ter um pouco mais. E um brasileiro com o Guarani. Você vê que a história desses clubes que tem uma cidade muito mais... pujante do que... E você não está contando que o primeiro estádio de futebol com iluminação noturna foi em Santos, não foi a Vila Belmiro, foi da Companhia City. Isso. Né? Até a Companhia City por ser o Santos parou guerra, teve o maior jogador do mundo que foi o Pelé, teve o maior ataque de todos os tempos e conseguiu sobreviver sempre com um time, assim... competitivo, né? Um time que tem 20 campeonatos paulistas, que tem 8 brasileiros, tal, tem 3 Libertadores, 2 mundiais, né? Vários torneios pelo mundo que o Santos ganhou, de uma cidade de média. Quer dizer, então, alguns fenômenos da nossa cidade mesmo. O Santos parou uma guerra, né? E o Santos, como o João falou, com o café, com o nosso porto, que representa a nossa cidade, né? Além
da nossa pinacoteca, ali nas nossas praias. Benedito Calixto é importantíssimo Benedito para a história Calixto, do Brasil. Embora ele nasceu em Itanhaém, né? É. Itanhaém, mas é um... Mas pintou muito aqui a Em nossa Minas Gerais região. está cheio de obras do Benedito Calixto, né? Um que eu não posso esquecer, um santista que é importantíssimo, aliás, o primeiro cientista, considerado o primeiro cientista das Américas, O padre. Bartolomeu de Gusmão, Bartolomeu de que Gusmão. foi o primeiro homem na história da humanidade, olha que coisa que a gente normalmente não escuta, Não dá valor. não dá valor, a conseguir ir aos céus com meios próprios. Ele fez o primeiro balão, né? Ele fez um sobrevoo usando um material que até então... Nunca aconteceu isso. Isso aí é uma conquista incrível. E o irmão do Bartolomeu de Gusmão, que é o Alexandre de Gusmão, que é referência no mundo inteiro como diplomata. Menos em Santos. Pois é. Aliás, Ele dá nome a uma ao- pequena rua. Exatamente. No setor de artes, a própria Pagu, que Sem conviveu dúvida. aqui. Patrícia Galvão. Fala em cinemas, Hoje, por os cinemas exemplo, que nós hoje temos. nós Marcos. temos o Oscar Magrini, que representa Santos. Tipo Temos Plínio Marcos. Alexandre Borges, nessa geração mais nova, Oscar Magrini, Alexandre Borges. Plínio Marcos. Taná Correia, Plínio Marcos. Você vê quanta Neila gente boa. Torraca. Quer ver você falou de arte, Filete? O cinema, depois que os irmãos Lumière inventaram o cinema, 2 anos depois já estava em Santos e não se chamava cinema. Na realidade era fotografia com movimento. O próprio projeto Tantan do Di Renzo, que já citou aqui, que é um projeto abraço, professor que é um Renato projeto Di Renzo. que é mundial. Isso aqui não tem partidário, foi um projeto na época da Thelma, e a Thelma é uma pessoa do bem também. A gente aqui não está para defender partido nenhum, tem gente boa em todos os partidos. Defendemos Como tem as pessoas. Como tem gente ruim, mas você vê, o projeto Tantan, de Renzo deu palestra no mundo todo, onde a pessoa tinha algum problema, era chamada de louco. Hoje a pessoa volta para a sociedade, tem rádio, faz teatro. Então, coisas de Santos, coisas modernas, né? Santos foi protagonista em vários setores, saúde, a gente falou aqui, saúde, esporte, Educação, transporte. engenharia, transporte. A própria política, com José Bonifácio, com os irmãos Andrada, com Mário Covas. Não só, 1º de maio, muita gente coloca a história como fosse em Detroit, mas o primeiro dia do trabalho foi feito aqui em Santos, realmente. Então nós temos algumas coisas que mudaram o cenário Cabeças mundial. pensantes, né? A escravidão que você colocou primeiro, a abolição da escravidão, que Santos foi pioneira no Brasil em relação a isso. Jabaquara. Em relação à indústria, nós somos pioneiros em relação à indústria. A primeira indústria das Américas foi aqui em Santos, que foi o engenho, que tem até hoje alguns restos. O engenho dos Erasmus. Exatamente. Ali. A primeira indústria das Américas foi aqui em A Santos. própria cidade universitária que é Santos hoje, com várias universidades também, né? Então a gente tem essa só que a gente foi perdendo, né? A gente foi perdendo, talvez a nossa liderança política são, por exemplo, por 1,5 milhão de habitantes que nós temos na Baixada, né? Nós temos poucos deputados, poucos... Muito poucos. A representatividade política. Nós ainda votamos mal e votamos mal e votamos em muitos candidatos de fora. Não menosprezando os candidatos de fora. Porque, por exemplo, o Bruno Covas fica mais em São Paulo. Fica só em São Paulo. Mas pega a volta em Santos. E até faz um trabalho bom. Mas a representação nossa é pequena. Por quê? Porque a gente insiste muito em votar em candidatos de fora, que, numa certa maneira, não vão ajudar a nossa cidade de uma maneira que o cara que mora aqui. A gente não tem como cobrar. Você vai rir. A gente não tem como cobrar. Filete. Entendeu? A gente não tem como cobrar. Sorocaba tem muito mais deputado que a gente aqui. Claro. Então, quer dizer, você vai, por exemplo, lá... Ribeirão Preto, Sorocaba, Campinas tem muito mais. Você vai em Campinas, por exemplo. Então, uma vez eu fui viajar para o Rio de Janeiro, isso é interessante. E sentei do lado de um empresário, mas ele não me autorizou a dar o nome e tal. E nós fomos conversando sobre a cidade e tudo, né? Aí eu conversei e tal, e ficamos conversando. Ele falou, o santista não entende que quando vai conversar com o governador, vai o prefeito, vai o armênio na construção, outro empresário, o prefeito, o armênio e um deputado. Tudo bem, o Paulo agora até tem muita relação com o governador, isso aproxima e tal. Mas vamos supor que o governador fosse o João, eu sou empresário, o Guto é outro empresário. Sobe nós 3 lá, de São Paulo vamos de carro. Quando vai a pessoa de Campinas, Ribeirão Preto, vão 10 deputados, 10 empresários, chegam de avião, chegam de helicóptero. Então o governador atende 20 pessoas, né? Então, pensando, lógico, mesmo ele gostando de Santos, gostando do Paulo, é diferente.
você chegar lá com 2, 3 pessoas e você chegar... O peso político é outro. Esse aqui é pegar empresário da Vigor, esse aqui é da Sadia, esse aqui é não sei da onde, tudo empresa de 2.000 funcionários, 1.000 funcionários. O peso político é outro, né? O peso daquele... Quando você chega lá com 10 deputados da região, 8 deputados, você chega lá com 8 deputados da região, 1 senador e 10 empresários, 20 para o governador. É outra questão. Mas outra, aí, Filé, não é isso? falando então, em política... Na verdade, o Santista, esse pessoal falou, o Santista tem o maior Porto, tem o Santos, tem tudo isso, mas a representatividade de vocês é pequena. Talvez e isso interfere até, muito nessas perdas que o João falou desse tempo todo. Mas aí também, sem dúvida. Não interfere, João? Interfere, mas não é só isso. Talvez pelo Santista ser extremamente politizado e extremamente exigente, ele não está enxergando nessas pessoas que estão querendo representá-los, nos representar, a qualidade suficiente para nos representar. E o de fora ele também não sabe que eu falo os defeitos, então acaba votando. E acaba votando, sem dúvida nenhuma. Ou sabe, até que tenham pessoas capacitadas fora. Já vi muitos casos assim. Eu sei. O que ele não está acreditando... Então, acho que ele pode estudar... O que ele não está acreditando é porque ele conhece talvez melhor, é nesses que estão tentando nos representar. Ele estuda entre os 500 candidatos o que ele acha melhor de fora para ele ser politizado. E os daqui, se ele achar qualquer probleminha, ele já não quer votar. Você vê, falando em política, nós tivemos as primeiras vereadora, a primeira mulher foi aqui em Santos. E depois nós perdemos essa. Depois, na época do governo da Thelma e do Capistrano, nós tivemos várias, Maria Lúcia Prandi, Mariângela Duarte, a própria Thelma de Souza, foram muitas. A Fernanda Vanucci veio depois. A Fernanda Vanucci, mas justamente, nós perdemos essa questão de terem mulher, essa vanguarda. Vanguarda em todo sentido. Senhores, eu vou ter que fazer um rápido intervalo. Lembrando rapidinho aqui que o Cláudio do Imbaré nos corrige aqui, a nossa produção prontamente também já pesquisou. O Guarani foi vice do Paulista contra o Santos em 2012 e o Guarani também foi vice-brasileiro em 86 contra o São Paulo, aquela final maravilhosa lá no Brinco de Ouro em Campinas. Um abraço para o Cláudio, muito obrigado para a nossa produção. Depois eu lembrei que foi depois de 2011, é 2012. E agora sobre o Cláudio é bom, esse vice do Guarani eu também não lembrava, esse vice que foi contra o São Paulo. Exatamente. Mas... TV Com Debate. Antes do break, eu tenho que falar também que Santos foi o primeiro município do Brasil a ter um presidente de Câmara negro. A gente vai falar o nome dele depois no intervalo comercial. Um abraço. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá, amigo. Convido para acompanhar o programa Rotary na TV. Edições inéditas todos os domingos às 10h30 da noite. A nossa reprise vai ao ar todas as segundas-feiras às 5h30 da tarde. Você é o nosso convidado. Venha com a gente. Um forte abraço. Esperamos você. Já somos mais de 200 milhões de brasileiros. E com as redes sociais estamos todos cada vez mais próximos. Nunca foi tão fácil nos conectarmos com as nossas bandas preferidas, encontrarmos pessoas que têm os mesmos interesses que os nossos. E para uma pessoa com câncer, essas conexões podem representar a esperança de conhecer um médico, um novo tratamento, uma história de sucesso. Às vezes uma pequena ajuda de alguém faz a gente seguir em frente. Por isso queremos que você conheça a rede social da Abrale, que veio para aproximar pacientes de todo o Brasil e dar suporte para cada um. É o lugar perfeito para encontrar amigos, parentes, médicos, trocar experiências, solidariedades. Acesse www.amaravida.com.br e faça parte dessa rede. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados.
Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TVcom, sempre com você. Corta. Você que gosta de assuntos como educação, moda, beleza, saúde e até uma pitadinha de política, não pode perder os nossos programas todo domingo às 10 horas da noite, com reprise diariamente aqui na TV Com, canal 11 da NET. Programa no ar com Fernanda Vanucci. TV Com Debate desta quarta-feira já está de volta. Hoje a gente recebe o João Vilela e também Eduardo Filete. Voltando à história de Santos, protagonismo em vários setores, não podemos deixar de falar também dos nossos jardins, o maior jardim. Você ia falar do primeiro de praia. vereador Nossa produção está pesquisando o nome dele. Eu tenho eu acho que mas eu não posso dar a informação errada. A gente, até o final do programa, dá o nome do primeiro presidente de Câmara de Vereadores negro do país. E não foi na Bahia, foi em Santos. O maior jardim de praia do mundo, nosso jardim da praia, que tanto nos orgulha. Porém, senhores, como a gente já falou no primeiro bloco, esse protagonismo de Santos foi se perdendo ao longo dos anos. Vocês falaram da questão da representação política, mas eu acho que é um pouco... é mais além do que isso. Eu acho que os nossos governantes, os nossos prefeitos... É bom lembrar que a gente teve um período em que a ditadura nomeou os prefeitos aqui de Santos, a força política da cidade, que foi considerada por muitos uma cidade altamente politizada, com sindicatos fortes, inclusive ditando a ordem em alguns momentos. Havia uma paralisação das bordadeiras no Rio Grande do Norte, a estiva de Santos parava tudo, quer dizer, uma categoria bastante homogênea em relação à luta dos trabalhadores. Ficou pelo caminho isso, e eu acho que os prefeitos de Santos também não ocuparam o lugar que eles deveriam ocupar. Eu queria a opinião de vocês a respeito disso, até em função de trazer para a cidade mais investimentos, de brigar pela questão da municipalização do porto. Essa questão política é importante, né? A gente sempre... É difícil, teve muitos anos que o governador é de um partido de oposição em Santos, né? Por exemplo, então tinha aquela coisa de aqui era o PT, São Paulo PMDB, não é isso? Então, agora que a população, de uma certa maneira, alinhou, né? O governador com o prefeito. Se bem que eu acho que isso é tudo uma besteirada, não devia existir, porque o político, ele devia, antes de tudo, se preocupar com a população. Mas a gente sabe que existe essas coisas, né? Então, principalmente quando são partidos radicais, né? PMDB com PT na época, tudo, né? Mas essa questão que o João definiu muito, Santos é muito politizada, quase todo mundo lê jornal, quase todo mundo vê programa, quase todo mundo... Você vai conversar com as pessoas, o pessoal é altamente politizado. Talvez seja isso. O pessoal esteja vendo muito defeito nos nossos candidatos. Exato. E talvez não enxergue, talvez os defeitos dos candidatos de longe. Você vê, e de uma certa maneira, prejudica a representatividade. Isso que quem me falou foi um empresário 5 estrelas do Brasil, que tem mais de 3 mil funcionários, e ele falou, o problema de Santos está na representatividade. É uma opinião. Lógico que tem outros fatores, né? Eu também queria deixar, que você falou do Jardim da Praia, o Rodrigo aqui, ele brincou e falou, Filete, um amigo meu, ele reclamou de você que você não gosta de maconheiro, tal. Eu não é nada disso, irmão. O cara pode fumar maconha porque ele quiser fumar maconha, entendeu? O cara quer fumar... Não, veja bem, tem lugar... No Uruguai é liberada a maconha. Quem sou eu para não gostar de um cara que trabalha, que paga o seu imposto, que tem sua família, que gosta da sua mãe, que tem sua religião, que não tem sua religião? Eu só acho que o cara tem que acender o baseado dobro dele. Na sala dele, vendo a TV Com. Ele tem que ser baseado com o pai dele na sala, com a mãe dele, com a avó. Ou se não, ele quer acender baseado, não estou falando que se ele quiser, acende lá na beira da água, como era antigamente.
Ele não pode ficar 8, 9 caras numa área pública, que é a praia, fumando maconha. Os outros. Por quê? Por quê? Porque de repente ele está inibido, um cara da terceira idade lá. Por exemplo, se só tiver criança com skate, cachorrinho com coleira, gente correndo, legal, tá tudo lindo. Bicicleta na ciclovia, tá tudo bacana. Mas tem uns babacas que eles pegam a bicicleta e vão no leito carroçável na praia, porque ele se acha mais gostoso que os outros. Ele não é mais gostoso. E quando ele for para baixo de um ônibus, aí dá aquele problema. Ele não é mais gostoso que ninguém, entendeu? Aí pega um cara que não dá seta para virar, não vê uma bicicleta que não tem farol, já dá o acidente. Aí ele cai no leito carroçável, passa alguém por cima dele. Então, você gasta 7 milhões numa ciclovia para o cara querer andar fora da ciclovia. É um absurdo, devia aprender essas bicicletas todas. Então, eu, se sou prefeito, eu faço tolerância zero na praia. Ou seja, o cara vai poder andar de corrente de ouro 4 horas da manhã na praia. Olha, se o Filete você vai ganhar a eleição, Filete. Não. Policiamento Filete, na praia. Você vai ganhar a eleição, o cara Filete. pode. Aí na Zona Noroeste, não dá para pôr uma polícia. Aí eu vou ter Já que. não vai ganhar a eleição. Aí Filete. nós temos que investir em educação. Aí demora 30, 40 anos para a gente começar a investir em educação, para o Estado chegar na favela, para chegar na subhabitação. Aí já é outro processo, né? Tem que fazer um controle de natalidade, porque é difícil. Você falar isso, padre da igreja, Filete, pelo amor de Deus, você está falando controle de natalidade, eu estou falando, senhor. Porque os ricos estão tendo poucos filhos e as pessoas pobres estão tendo muitos filhos, ficam dependentes do Estado, né? E aí aquela coisa, né? O porco caçava. Aí o que aconteceu? O cara fez uma seve, ele jogou a mandioquinha lá, o porco foi lá, comeu e foi embora. No dia seguinte ele jogou de novo, o porco comeu e foi embora. Aí ele fez isso, Guto. Fez uma metade de um quadrado. O porco comeu e foi embora. No outro dia ele pôs a outra parede, os porcos comeram e foram embora. No outro dia ele fechou e deixou a porta aberta, os porcos comeram e foram embora. Num dia ele fechou a porta, os porcos ficaram lá comendo e não se indignaram de perder a liberdade. Então essas bolsas, não sei o quê, é a mesma coisa que o porco que não se indignou. E quando o porco engordou, comeram o porco. Então a pessoa vai lá, ganha um gás, ganha isso, tá bom, tá legal, futebol, não sei o quê. E a pessoa perde o poder de se indignar, porque a pessoa fica no assistencialismo e não ensina a pessoa a pescar. E com isso, nós temos o país de hoje, onde que todo mundo reclama, muitas pessoas reclamam e não trabalham, outras trabalham para sustentar quem não trabalha, e fica nessa bagunça generalizada, que hoje é um país extremamente assistencialista, que não investe nas pessoas, investe em bolsa para ganhar eleição e tal. E nós temos o país aí, né? Excesso de crimes, a juventude trabalhando aí, não trabalhando, não todos, é lógico, muitas crianças aí largadas, porque a mãe tem 8, 9 filhos, a troco de bolsa não sei o quê, de bujão de gás, e não existe um tempo para essas bolsas terminarem, né? Então, enquanto não tiver um controle de natalidade, enquanto não tiver educação, enquanto não tiver essas coisas, o nosso país vai ficar desse mesmo jeito. Filete, por favor. Momento da informação. Quintino de Lacerda, primeiro negro a ser presidente de Câmara de Vereador no Brasil. Ele foi presidente da casa em 1895. Incrível, hein? Incrível. Algo incrível. Hoje já é incrível. Só para terminar, João. Imagina naquela época. Naquela época que você fumar a maconha dele, ele pode fumar, que agora viciado não tem problema. Mas não fuma no ambiente público, né? Porque inibe aquele senhor de 80 anos de sair na praia. Fuma dentro do seu carro, com a janela fechada, nunca mais vai ver o carro, vale, mas fica lá com o carro. Nessa situação da maconha e de outras coisas, eu acho que não vale. Não é que eu não gosto de maconheiro, não. Nada vale bom. A máxima. O seu direito termina onde começa o direito do outro. Mas, por exemplo, porque eu vou te falar, se o cara for maconheiro, para mim é a mesma coisa. Não, é um negócio. Incomoda a fumaça da maconha, a fumaça do cigarro, a fumaça do charuto. Se não fosse tão fedido, não fizesse mal para os outros, para ele pode fazer. O suicídio ainda é legal. Você pode suicidar. Você não vai preso se você tentar o suicídio. Não vai. Então é uma forma também. Se a pessoa tá afim, acha bacana. Mas o problema é incomodar os outros. Exatamente. Não incomodando os outros. Direito dos outros. Nem a saúde, principalmente dos outros. Faz o que quiser, respeitando o outro. Agora, só voltando à questão do... Você colocou uma coisa muito bem, Filete. Você terminou falando da educação e você falou da falta de representatividade. Pode notar uma coisa no Brasil e no mundo, que os lugares que são mais avançados no mundo, e no Brasil não é diferente, são onde tem as universidades de referência e públicas. Você vai encontrar campus da USP em Ribeirão Preto, já fui. É algo extremamente
bem feito, elaborado. Você vai para Piracicaba, mesma Unicamp, coisa. São Paulo, Carlos, mesma coisa. São Carlos, Marília. São Carlos nem se fala. Unicamp, Aí você nota, Campinas. por exemplo, que São José dos Campos tem campos de universidade muito bem estruturados. O Vale do Paraíba, que é São Paulo, Rio, é um lugar próspero. Muitas empresas, muitas universidades. São José, Se você pegar a Caçapava, região de São Paulo, Jacareí. Curitiba, que é o Vale do Ribeira, é extremamente pobre. Pergunta qual faculdade pública tem no Vale do Ribeira? Nenhuma. Ou Essa seja, é a tese do Mourão. O Mourão acha que uma cidade só se desenvolve quando tiver na universidade realidade, pública. é uma das formas de desenvolvimento. É uma estratégia. Santos tem mas muitas acho que universidades? existem Tem, outras, e né? boas universidades. Só que particulares. A USP praticamente não entrou em Santos. Entrou timidamente, extremamente tímido. cursos. Não. Federal, timidamente, muito timidamente. Na realidade, são cursinhos de beira de estrada, praticamente, respeitando, com todo o respeito, mas perto do que nos outros Em lugares. relação à representatividade. Você vai né, a para importância. Campina Grande, por exemplo, no Nordeste, tem universidade forte. Você vai no Paraná, Londrina, tem universidade forte. Pode notar, é regra. Esses representantes nossos, infelizmente, sendo poucos talvez, ou sendo sem força, ou sei lá o quê, nunca trouxeram, prometeram muito. Adoidado. Aliás, toda vez prometem isso. Ponte, prometem túnel. Nós temos uma outra prometem referência na nossa universidade. cidade, que é o Escolástica Rosa. Eu tenho muito orgulho de ter dado aula no Escolástica Rosa e eu conheço um pouco da história do Escolástica Rosa. E ele está abandonado. Aliás... Já foi referência, hein? Eu fiz curso técnico no Aristóteles Ferreira, eu posso falar tranquilamente, poderia estar muito melhor. É uma ótima escola, os diretores se esforçam bastante, os alunos também, os professores também, sem dúvida nenhuma, mas carece muito investimento. Uma escola que poderia ser de vanguarda aqui na cidade, muito mais do que já é. E o Escolástica Rosa, mesma coisa. Então nós temos um problema sério de utilizar a nossa cidade na questão educacional. Não que, por exemplo, as escolas municipais não tenham uma qualidade bem razoável, até acima da média nacional, sem dúvida nenhuma. Mas precisa muito mais. Senhores, duas questões, a gente não pode esquecer também que Santos tem Portuguesa Santista e o nosso Jabaquara. Jabaquara, sem Leão. dúvida. 3 times. Aliás, para uma cidade que não é capital, teve uma época na década de 60 que os 3 times estavam na primeira divisão. A portuguesa Fita Azul, que fez... Fita Azul do futebol brasileiro, numa excursão histórica. Excursão histórica, ganhou 10 Invicta. jogos, excursionou pela África, para um monte de países. Exatamente, um e abraço. o Jabaquara, que é pioneiro, né, na Federação Paulista, né? Então, Exatamente, nós temos é membro fundador da Federação Paulista. Espanha, né? Então a gente tem... E uma coisa que eu também acho que o João falou com muita propriedade é essa questão da representatividade, né? Que a gente não... Infelizmente, por exemplo... O próprio estado de São Paulo tem menos federais que outro estado. Por exemplo, no Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Niterói, UF. Sem dúvida. Ou seja, como é um estado que tem 44% do PIB, ou 42% por aí, o governo do estado do federal não mandou muitas universidades para cá. Também foi uma falha o governo, para você ver, a USP. Uma falha Universidade, dos gestores, qual é a maior universidade de São Paulo? Qual é a maior universidade de São Paulo? A USP. É a USP. Qual a maior universidade de São Paulo, do Rio de Janeiro? É o FRJ. A Federal, do Rio. ou seja, então é dinheiro da onde? No Rio de Janeiro vem para o UFRJ, para a Rural, que também é enorme, para o Federal de Niterói, ou seja, eles têm 3 universidades enormes, estou falando do Rio e Niterói. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com mais de 30 cursos, com 5 mil alunos ou mais. Universidade Federal do Fundão, e Universidade Federal Fluminense. Ou seja, só lá. Agora em São Paulo, qual federal que você tem? Vassouras e Medicina, Petrópolis? é fortíssimo, Medicina, Vassouras. Vassouras. Medicina, Petrópolis também são federais? Não, particular. Qual a Universidade Federal que você tem em São Paulo, capital? Mas aí, Filete, Não, tem uma entendeu? explicação. Ou seja, Tem o governo, o Alckmin todo mês tem que tirar dinheiro para pôr lá. Mas E tem no uma Rio de Janeiro o explicação dinheiro vem clara pra isso pulverizado aí, de Filete. Brasília. O Rio de Janeiro era a capital federal. Tudo bem. E Então. houve uma questão também dessa divisão de poderes. Quando ela perdeu a ser capital, ela manteve um certo prestígio. Não, eu concordo. Até hoje. Mas vamos para Vitória. Vamos para Vitória. Universidade Federal de Vitória, né? Cadê a Universidade Federal do Estado de São Paulo Mas, Filete, dessa punjância? você tem que Ou seja, lembrar como São Paulo tem uma o condição... estado de São Paulo é o Isso. estado mais odiado da federação. Isso que eu tô te Nós estamos falando. falando aqui dentro do estado de São Paulo, nós somos paulistas, nós não temos essa noção às vezes. Os outros estados, normalmente, morrem de raiva do estado de São Paulo,
porque o estado de São Paulo tem uma pujança muito grande. É um país E à aí, parte. é um no país Brasil. à parte. Vamos, Então, mas é que sejamos se aqui. você pegar uma estrada, As né, questões das uma universidades, estrada, as questões das universidades, nós tivemos muito mais aporte financeiro do governo federal em outros estados, né? Ou seja, as maiores universidades de outros estados geralmente são federais. E a nossa maior universidade, onde tem mais recurso, é a USP, que é o governo de São Paulo que financia. Sim. Veja uma mas distância. é por aí Universidade do mesmo, Brasil. é por causa disso Não, mesmo. então, assim, mas o governo tem que tirar, financiar. E o Isso. estado de São Paulo já paga a maior parte de impostos que vão para a E não ação volta, toda. que não e não volta, volta. que não volta. O Rio de Janeiro paga 12% de impostos e volta a 13%. Ou seja, volta pelas federais, volta na Petrobras, volta muita eles coisa. têm Nós pagamos 43%. 18 de CMS. Nós volta pagamos nada. 43% dos impostos do Brasil sai do nosso estado e volta 20%. Ou seja, 23% vai para outro lugar. Não sou contra, todos somos irmãos. Mas nós não temos uma universidade federal enorme em São Paulo, como tem no Rio de Janeiro, como tem em núcleo Vitória. bem formado. É, exatamente. Mas essa questão, nós somos odiados, é que as pessoas não colocam isso claramente. Sim. Muitas vezes não sabem. Aliás, é que nem o Brasil. A gente acha que o Brasil, na América Latina, a gente é bem visto, a gente é odiado por todos os países Até da porque América somos Latina. os únicos que falamos português Também. cercados por Mas se quem você fala for para o espanhol. Paraguai, o Paraguai odeia o brasileiro por causa da guerra do Paraguai, o argentino não gosta, o uruguaio não gosta, o boliviano não gosta, o venezuelano não gosta, ninguém gosta. Nenhum dos nossos vizinhos gostam da gente. Mas eles vêm para Eles cá, acham que a gente é extremamente folgado e arrogante, que a gente também acha deles, mas tudo bem. O argentino... É Ué. difícil ser Ué. mais arrogante que o argentino Ué, na não, América do Sul, acho que é mas difícil. essa briga que nós Mas a gente temos... vai ver Pode esse ter país gaúcho. que a gente é bem Gaúcho é tratado, bem- né? A gente tem esse, mas você chega na Argentina, o pessoal trata a gente bem, né? Ninguém entende, Filete. A questão é a seguinte. Ninguém entende como o estado de São Paulo conseguiu ter essa pujança. A gente até sabe que foi no começo da imigração, dos italianos, Acho que teve dos muito a ver com alemães que empreendedorismo vieram. também, Sim, então, do povo paulista. Pô, paulista, mas começou forte. Que se pegar na época da independência, nós estamos falando muito de história, a capital, São Paulo, era muito fraca. Não tinha quase importância nenhuma. Você pegava São Luís no Maranhão, era mais importante que São Paulo. Até pelo contexto Você pegava histórico. Belém do Pará, era mais importante que São Salvador. Paulo. Você pegava Recife, Salvador, Rio de Janeiro, eram mais importantes que São Paulo. E São Paulo começou a expandir na industrialização, realmente. A indústria de São Paulo. E aí tem o papel das universidades que também entraram junto para melhorar essa indústria. E aí começou a pujança do estado de São Paulo. Aí o agronegócio veio em seguida. Aí todo o resto, o café e todo o resto veio em seguida. Mas veio antes também, né? Veio antes e veio em seguida também. Mas as ferrovias de São Paulo, as estradas de São Paulo, você pega hoje uma estrada, segue a estrada, quando começa a ficar ruim, você passa de Fernão estado. Dias, quando você passa para Minas Gerais... Mas você já qualquer vê estrada você passou... Senhores, nós estamos... O programa Olha, está muito bom hoje. Você vai para Bahia, você sai do estado de São Paulo, aí pega duro e tal. Se você for pelo Rio, quando você chegar no Rio para Vitória, você já vê que já mudou de estado, né? Sim, sim. Já mudou de estado. Vocês citaram aqui várias regiões metropolitanas, Campinas, São Carlos, Marília, Sorocaba. Vocês não acham que também faltou para os nossos gestores definir o perfil de Santos? Sim. Olha, Santos vai ser uma nova Amsterdã. Vai ser, vamos investir... Opa, Nova Amsterdã, o amigo do Rodrigo gostou. Nova Amsterdã, amigo do Rodrigo. Em matéria de Porto. Ó, fala pro teu amigo, Matéria Rodrigo, de Porto, que eu não tenho nada Rotterdam. contra maconheiro, Pronto, contra pronto. quem fuma. Eu Calma, só tenho, Filete, calma, eu só tenho Filete. no ambiente público. Então, a Nova Amsterdã, o amigo do Rodrigo gostou. Por pô. exemplo, São José investiu na tecnologia aeroespacial. Todas as cidades, todas as regiões, em algum momento, definiram o seu perfil. Santos não definiu se é uma cidade... Olha, vamos ser uma cidade Ou turística ou... Vamos ser uma cidade portuária, mas agregando Um valores. retroporto industrial. Exatamente. Vamos ser uma plataforma de exportação de produtos manufaturados. Não vamos ser só um porto de passagem de commodities. Na verdade, nós tivemos algumas colocações dessa forma que você está dizendo. Nós já fomos a saída para açúcar, no Nordeste logo pegou, mas no começo era açúcar. Tivemos café foi muito forte em Santos. Agora ia ser petróleo, mas Fez água. já não deu certo. A Petrobras, infelizmente, nós fizemos uma aposta, eu fiz uma aposta no passado, o que ia chegar primeiro a R$5, se era a ação da Petrobras, se era a gasolina, se era o dólar. Na realidade, a Petrobras chegou Ação primeiro, da mas os Petrobras. outros estão chegando lá também.
Mas e a gente pareceu absurdo, né? Pareceu absurdo qualquer um deles chegar a 5, né? Então, mas você vê, a Petrobras, a má gestão, as compras erradas. Má gestão é bondade sua, Felipe. A gestão foi péssima, péssima. São 3 fatores. Foi lesa pátria. A má gestão, principalmente na questão de compras. A roubalheira, né? Eu acho que com isso tudo, se o petróleo tivesse $100 o barril, ainda segurava. Eles esqueceram de combinar com a Arábia Saudita de manter o preço do petróleo lá em cima. Não, eu acho que se o petróleo estivesse em alta, ainda segurava. O xisto americano. O problema, eu estava até conversando com o Cassiano outro dia, ele até falou, o problema é que fizeram todas essas burradas e o preço do petróleo baixou. Aí, meu amigo, acabou tudo, Mas eu vou falar, né? Filete, até se o petróleo tivesse a $120 o barril, eles fizeram tanta besteira. Me diz uma coisa, comprar Passadina... Alguém em sã consciência. Cuidado que foi a mulher que assinou. Foi a mulher que assinou. Ela disse Passa Dilma? A mulher que. Passa Dilma. Ela falou que não foi ela, mas ela que assinou. Perder para a Bolívia foram 750 e poucos bilhões perdidos para a Bolívia. Com estatização de refinarias da Petrobras. Para a Argentina, perdeu na Argentina, perdeu na Venezuela, construiu Abreu e Lima em Pernambuco. Em parceria com a PDVSA da Venezuela. Que não vai conseguir fabricar nada. A parceria e nós era petróleo venezuelano, que você não vai fazer nada com aquilo, porque não perdeu a parceria, e era para custar 2 bilhões, já passou dos 22 bilhões faz tempo. Quer dizer, são coisas, Passadina é uma coisa irreal, e você fala assim, para que você vai comprar uma refinaria quebrada, que não valia nada, que o cara acabou de comprar e estava vendendo, comprou por quase nada, para que você vai comprar uma refinaria nos Estados Unidos? Me diz uma coisa dessa, não tem sentido. E a pessoa vai lá e paga o pior negócio, até hoje é considerado o pior negócio da face da terra em todos os tempos. Ninguém conseguiu fazer um negócio pior até hoje. Para quem comprou, não para quem vendeu. Para quem vendeu foi o melhor sensacional. negócio. Né? E agora você começa a ver. Mas tinha muito tubarão fazendo negócio, muito lobista. Então, mas né? aí você descobre lá que o Cerveró acabou de fez a delação. E falou, o Dilsúrio pegou não sei quantos milhões, não sei que ele pegou não sei quantos milhões, blá, blá, blá. Realmente, foi talvez um negócio para alguns tenha sido um excelente negócio. 100 milhões era processo corrente. E aí você pegou 100, pegou 70, 200. A gente antes disso, o cara pegou 2 milhões, pegou 5, né? O cara pegou 100 milhões, 200 milhões. É bi, né? É bi. Hoje em dia virou a moda ser bi o negócio, então é tudo bi. Mas o cara deixa o bisneto dele milionário, né? Exatamente. E a grande questão, você pega a Petrobras, que era para ser uma referência, foi uma referência no Brasil, que os funcionários trabalharam muito para ter realmente uma empresa. Patrimônio do Brasil. É um patrimônio que deveria ser nosso. Vieram toda uma propaganda para não privatizar, para não fazer, e acabaram com a Petrobras. Exatamente. Furaram a Petrobras de ponta a ponta, sangraram a Petrobras. Dificilmente ela vai voltar, não vai voltar nunca mais a se reerguer. Pelo que fizeram, acabaram. Não volta. Infelizmente não Senhores, volta. nós estamos chegando no final, precisamos discutir rapidamente 2 assuntos ainda. Acidente com o avião do senador candidato à presidência, Eduardo Campos. É mais fácil colocar a culpa em quem morreu? Ou seja, o relatório da FAB diz que os pilotos estavam cansados e não conheciam a região, fizeram algumas manobras que não deveriam ter sido feitas. O piloto pode ter sido até um herói, né? Veja bem, eu tenho muitos amigos no partido, mas aí não estou falando de ninguém. Eu acho uma vergonha para o PSB. Eu acho uma vergonha. Se eu sou presidente do partido e ganho 900 milhões de verba partidária, quanto que é o prejuízo? São 5 milhões? Paga essa querela para os caras logo tal. Eu juro para você, se eu fosse presidente do partido, PSB, eu ganhando 891 milhões do que eles ganham o partido, eu pagaria tudo. O PSB veio aqui, não quer nem discutir que é culpado, nós vamos pagar. Eu acho que aumentaria uns 10% na votação deles. Ou seja, eles estão jogando a culpa, mas na verdade o avião era alugado para o partido. Não são nem eles que estão jogando a culpa. É a Força Aérea que está colocando. Mas o vice-governador Márcio França falou que ia pagar, né? Ele falou, o partido vai pagar, tal. Mas tem depoimento dele. Se o dinheiro vir, ninguém vai. É que nem quando bate o carro, vai pagar. Então não fala. Não, então concordo, você não fala, entendeu? A questão é a seguinte. Primeiro, parece aquela história quando caiu o avião da TAM lá em Congonhas.
que a pista estava molhada, a pista era curta, os controladores tinham ficado em greve, estavam insatisfeitos. O estresse de o manche lá do piloto estava com problema no avião que não sei o quê, e bababá, e a faxineira entrou na cabine. A faxineira não foi trabalhar? Tudo errado, O cara brigou com a tudo mulher. errado. Quem foi o culpado? O dono do bordel que tinha ali perto. Bahamas, né? O dono do Bahamas que estava com o luminoso acima do... Quem foi o culpado? O dono do bordel. Quer dizer, é mais ou menos o que acontece aqui. Você pega, a pista não era para avião civil, não era para avião, era para avião militar, você não tinha torre de controle funcionando, Não tinha comunicação você não tinha nenhuma nada um avião. adequadamente, não poderia descer aquele tipo de Tava avião. chovendo. Estava chovendo, você tinha uma série de problemas. Agora, veja, um piloto, eu não consigo ver dessa forma. O avião tinha dado problema antes, inclusive, Havia uma recomendação de que os aviões daquele total, modelo não... E que teve com o Eduardo Campos, ele fala uma semana depois no jornal da Globo, que ele foi dar uma entrevista, ele fala, olha, semana passada, imagina se tivesse acontecido aquela pane que teve no avião, ainda no aeroporto, que apagou tudo, se tivesse acontecido isso em voo. Ele falou isso uma semana antes do acidente. Agora, culpar piloto que já dessa morreu, forma, né? Culpar morto eu não consigo ver um piloto, pode falar o que Que for. desviou de prédio aqui, né? Ah, tinha que descer o trem de pouso. Pô, o cara não vai nem ver isso. Parece que é uma pane mesmo. Ah, o flap ele deixou ao contrário, não era... Pô, peraí, ele não ia testar nem no outro, então. A questão era essa. Ele fazia tudo isso e ficava no meio de um prédio. Não, na verdade eu não consigo ver dessa forma de nenhum motivo. Mas já morreu, né? Então não pode Mas falar. é mais fácil, morto não fala. É mais fácil culpar. Não, quem eu acho que tá o aí pra partido defender. tá... A culpa, ninguém tem culpa, ninguém fez aquilo de propósito, lógico, ninguém quis mas alguém derrubar o tem que avião. pagar o prejuízo do Juarez, das Exatamente. casas. Que ainda não, muita gente ainda não recebeu. Tem gente que está passando por problemas e que ainda não recebeu. Rapidinho, senhores. Vazamento tóxico no Guarujá. Olha, é outra coisa que é incrível, a Codesp não tem, e a autoridade portuária não tem, como o Fred até colocou, menor responsabilidade com Santos, é um indicado do governo federal que vem, que não conhece a região, fica 6 meses, depois vem outro cara e vai trocando. Traz o motorista lá do Amapá dele lá, né? Exatamente, está todo mundo de fora, não conhece nada, e a responsabilidade comercial de ninguém. Agora, como é que pode que é um pátio de containers aquele negócio, é um estacionamento, na verdade você coloca um, tira outro, não ter noção e não ter um bombeiro especializado em porto. Tinha que ter, já teve, Uma não brigada, tem mais. tinha que ter uma brigada. brigada especializada e sabendo, olha, entrou container, tal, radioativo, tá em tal terminal. Tanto é que tinha passado o dia todo, depois que aconteceu, foi 3 da tarde que aconteceu, era à noite, no outro dia ainda não se sabia, achava que era amônia. Não se sabia o que tinha lá dentro. Isso até dificultou o trabalho dos bombeiros. Máscaras de gás para os bombeiros. Para Os combater bombeiros tinham que trocar. Eles não têm um fluxograma do que está lá dentro. Eles são né? Não tem- preparados a caixa mais. preta. Claro que eles fazem um trabalho heróico, mas eles são preparados mais para pagar um incêndio no apartamento, Exatamente. vazamento de Não, o gás. governo não tem culpa. O cara não sabe nem o mapa, o que tem lá no local. É difícil, E né? tinha um container embaixo que explodiu, que ninguém fala nada. Ou seja, a tragédia podia ter sido muito maior. Não tem o mapa, e nós Ju, não tem o mapa. tivesse. Se você for lá hoje, não tem o mapa de cada container tem. Não Como existe aconteceu o mapa, na né? Índia, que matou 3 mil pessoas com um caso parecido, dependendo do que estiver no container, pode matar a população inteira. Santos não tem, vamos falar da nossa cidade, não tem um plano de evacuação em caso de tragédia. Mas nem de sair num dia normal. Né? Porque nós já temos os avisos, né? Aconteceu na Lemoa, aconteceu agora no Guarujá, e as autoridades estão achando que foi um acidente, que tudo vai se resolver, não morreu ninguém, morreu uma senhora agora, mas está tudo certo, podia ter morrido mais gente, etc. E nós ficamos nessa situação, com perguntas sem resposta, Nós e a nossa ficamos cidade... sempre a ver navios. Aliás, Exatamente. nosso porto a gente fica sempre a ver Exatamente. navios, né? Literalmente. Exatamente. Queria mandar um Senhores, abraço. nosso tempo estourou, os abraços e as O Iel despedidas. Vilas Boas, que está preocupado com a situação da Uzi Minas, né? Com muita. Está fazendo várias convocações, várias reuniões. Para o Mário Gil, que é um excepcional. Grande cantor. Internacional, né? Mário Gil. E também para o Douglas Gonçalves, está vendo a gente. Eu gosto de você. O Douglas Gonçalves que elogiou, teve conta o dia, né? Eu gosto de você. Quem fala isso? É o Douglas Gonçalves, né? Um abraço para o Douglas, vereador que tem o carro itinerante, que corre atrás das coisas também. Um abraço para o Douglas. Boa noite João a Vilela. todos, boa noite, Filete. Filete também é um conhecedor aqui da cidade, o Guto também conhece muita coisa. Mas boa noite a todos e parabéns a todos nós pelos 470 anos de Santos e que nós
tenhamos sempre um pioneirismo, sejam realmente cidade que faz acontecer no Brasil. TV Com Debate fica por aqui. Voltaremos a falar da história do aniversário de Santos na próxima semana. Um abraço, juízo e até lá.